Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quarta pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados assuntos sobre o esporte da bola oval. Hoje estou aqui eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meu amigo Rosca, Confete Berg, e gostaríamos de agradecer a vocês por dispensarem 2 minutinhos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Segue a gente lá nessas plataformas também. E, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, por favor, deixe um joinha, deixe um comentário, que isso agrega muito no canal e ajuda muito a gente a crescer e trazer mais vídeos, mais episódios para vocês, tá? Mas sem mais delongas, vamos pro podcast. Como você já se conhece, né? Hoje, na segunda-feira, a gente faz a revisão dos jogos da semana, né? De domingo e de terça. Então, para começar essas revisões dos jogos da semana 9, vamos começar com o Thursday Night Football, onde Green Bay foi até São Francisco e aplicou um belo jogo, né? 34-17, né, Rosca? Agora Green Bay com 6-2, São Francisco 4-5, Green Bay líder da divisão, Aaron Rodgers mais um jogo espetacular com 4 touchdowns, Devontae Adams também, e Rosca, foi fácil, né? Rosca. Desculpa, Fale. cara, só uma coisa, não dá pra gente começar falando de futebol americano aqui, lá, como se não fosse nada, e sem falar uma palavra do bigodinho do Bidu. Ninguém vai falar nada, lindo, então. né? Tá lindo, cara, que isso, cara. É o nosso Ron Burgundy, né? Exatamente, que coisa mais linda. Desculpa, Rosca, vai embora, foi mal, vai, dá-lhe. Esse bigode tá lindo demais. Homens de bigode ganham até 7% a mais que homens sem bigode. Que isso aí eu acho. Você podia falar também. Associação Americana de Bigodes. Você podia falar também que era em homenagem ao Movember, né? Que é o movimento de bigode em novembro para ajudar criar consciência sobre o câncer de próstata. Pode ser. Que isso, hein? Ou seja, tá cheio de motivo. Bacana, porque Bidu tem feito exame 3 vezes por mês, bem bacana aí para. Eu faço sempre, só que a gente vai jantar antes, né? Foi mal. Dale, Rosca. Vamos Então, aproveitando essa, vamos lá. Então, o Packers se aproveitou do 49ers, que estava remendado, né, cara? Sem vários jogadores, tanto em ataque quanto defesa. O ataque, então, desmembrado completamente, sem Garoppolo, sem Kittle, sem um monte de gente. Aproveitou essa fragilidade, né, de pouco jogador e abriu um placar absurdo. Por exemplo, foi para o quarto com 34-3, perdão. Mas até uma coisa que o Confete comentou antes da gente começar a gravar, teve um touchdown que foi anulado pelos juízes, que poderia talvez ter mudado um pouco o início do jogo, mas eu acho que não faria mudar a vitória do Packers, porque o time do 49ers estava muito, muito desfalcado, o ataque não estava funcionando. O Rodgers aproveitou disso, um excelente jogo dele, do Davante Adams, e pelo lado do 49ers a gente tem que destacar o wide receiver que apareceu muito bem, o Rich James, né, que ele teve quase 200 jardas, 184 jardas e um touchdown. Tudo bem que a grande maioria das jardas foi no garbage time, quando o Packers já estava com 34-3, né? E uma coisa a se destacar nos dois times é que nenhum dos dois times o jogo corrido entrou. Nenhum running back teve mais de 60 jardas nessa partida. O 49ers teve o McKinnon com um touchdown e o Packers nenhum touchdown corrido. Mas o jogo se resumiu a isso. Packers agora aumentando o recorde e o 49ers torcendo para os seus machucados voltarem para ver se melhora um pouco esse time que está muito remendado. Não, perfeito, né? Assim, quem esperava que se fosse um jogo difícil, a gente viu um passeio do Green Bay, né? Foi meio inédito, assim, né? Mas vamos lá, vamos para os jogos de domingo, então. O primeiro jogo, aí, meu amigo Berg, o New York Football Giants foi até Washington e ganhou de 23-20. Agora o New York Giants está 2-7, vamos, e o Washington 2-6. Ainda tá na frente ainda, porque é uma derrota a menos. E o engraçado desse jogo, né, Berg, que o Washington teve mais jardas, né, do que, assim, totais do que o Giants. Mas eu acho que a batalha dos turnovers deu Giants, né?
Sim, cara, 5 turnovers pro Redskins, nenhum pro Giants. É surreal o Giants não ter turnover num jogo. Eu não tava entendendo, parecia que eu tava vendo outro jogo, outra liga, outro esporte, tava muito esquisito. Mas, cara, é bacana assim, o Giants tá numa ascendente, tem jogado bem. Não, tá numa ascendente porque começou lá de baixo, né? Começou do zero, entendi. então só pode subir, né? Tá numa ascendente, sim, não. Vou olhar a passagem para ver o Super Bowl em Tampa? Ainda não. Esperar um pouco, não é o caso ainda. Mas o Giants tem mostrado coisas interessantes, assim, porque a gente vê que é o 4º jogo seguido do Giants, que o Giants não só corre para mais de 100 jardas, como impede o time adversário de correr para mais de 100 jardas, algo que não acontecia desde 2010. Então, assim, tem coisas boas para se falar desse time do Giants. Estou um pouco mais animado com esse time do Giants, não é para maiores pretensões, mas tem me animado bastante. O Giants correu para mais de 150 jardas com seus running backs, e seria quase 200 jardas se contar o Daniel Jones correndo, os reverse com receiver e tal, mas eu gosto de contar quando é com running back, porque aí depende da OL, é aquele bloqueia um contra o outro, vamos embora, ou zone blocking, ou o que seja, mas dependendo da OL. Quando é reverse, ou quando é quarterback correndo no scramble, é outro caso, né? Mas o Giants tem mostrado coisa positiva sim. Daniel Jones ainda não está solidificado como o franchise quarterback ainda, não é porque ganhou do Redskins que vai estar. Mas esse jogo foi um jogo meio atípico, assim, porque o Giants abriu 20-3 na primeira metade do jogo e deixou buscar o Redskins para quase virar o jogo. Mas, de novo, foi graças aos turnovers. Para mim, foi muito mais o Redskins que perdeu esse jogo do que o Giants que ganhou do Redskins, né? Porque forçou a primeira jogada da linha de scrimmage do Redskins foi um fumble, depois uma corrida de 20 yardas, sofreu o fumble, o Giants recuperou. Depois teve um muffed punch, né? Que ele não conseguiu pegar a bola, não é que foi fumble, ele tocou na bola no punch e deixou a bola escapar, e o Giants pegou na linha de 15 ou 20 yardas e fez e chutou um field goal. Então, assim, o Redskins fez o jogo muito fácil para o Giants. E aí o Giants apagou na volta do terceiro quarto. Apagou na volta do terceiro quarto, a defesa deu uma apagada também, deixaram chegar, mas no final o Alex Smith, que entrou, já vou falar disso, o Alex Smith sofreu 2 interceptações em 2 drives seguidos para virar o jogo e acabou decepcionando. Mas, cara, a gente já falou bastante do Alex Smith, não vou me ater tanto à história dele e tal, a gente sabe como é bacana e tudo mais, mas o Kyle Allen, né, se machucou numa jogada muito esquisita, parece que o Jabril Peppers deu um chute nele, um golpe assim de Street Fighter, e ele machucou o joelho bem feio, parece que é sério, e o Alex Smith entrou. O Alex Smith não teve uma partida boa, errou receivers que estavam abertos, estavam livres, conseguiu alguns first downs, nada demais. A gente esperaria muito mais dele se não fosse essa lesão bizarra, ele voltando de toda essa história, mas ele entregou o jogo, ele teve 3 interceptações, uma não foi culpa dele, tudo bem, mas ele teve 3 interceptações, né? 2 muito culpa dele, e ele acabou entregando o jogo pro Redskins, que estava vindo com tudo e estava com cara de virada. Mas demais é isso aí, cara. Eu acho que o Giants está numa ascendente, sim, porque o Dallas perdendo e o Giants enfrentando o Eagles na semana que vem, aí pode lutar pro playoffs. De novo, existe pretensão depois de playoff? Não existe, não para mim, torcedor do Giants, com certeza não. Mas seria bacana de ver, assim, como torcedor, que eu não consigo torcer contra para ter pique alta, cara, tá ótimo. Se meu time ganhou, eu tô feliz. É assim que funciona. Só para corroborar o que você falou, Berg, o Redskins tiveram só 37 jardas corridas, cara. Muito baixo, né? A defesa do Giants segurou bem o jogo corrido do Redskins. Então, assim, pois é, tá muito bem. Tá muito bem mesmo a defesa do Giants, assim, tá surpreendendo. Só uma correção rápido. coisa rápida. Sobre a contusão do Kyle Allen, ele deslocou o tornozelo, não foi joelho, não. Ah, tá. Tranquilão, luxação de tornozelo, ó. Semana que vem ele tá correndo como se nada tivesse acontecendo. Agora, não que isso importe a muita gente, acho que hoje em dia ninguém torce pro Redskins, não, pro football team. Cara, semana que vem, o Kyle Allen não joga, o Alex Smith teve uma atuação pífia e ninguém fala em Dwayne Haskins. É incrível o que acontece com o cara, first pick se eu não me engano, foi a 7ª pick ano passado, não tenho certeza. 8º, eu acho, não? 8º. Não, mas foi o top 10, top não? 10,
e ninguém fala no cara. Eu lembro que... Não, essa foi a pick do Giants. Foi a 15ª, se eu não me engano. O Giants passou por eles. O Giants foi sexta. Foi sexta. Vou ver aqui agora. Vai falando aí. Ninguém fala sobre o cara para o cara voltar a jogar. Alguma coisa de muito errado tem, ele deve estar cheirando cocaína, alguma coisa para ninguém falar no cara, não é possível. O cara não está sendo relacionado para jogo nenhum e não estava jogando pavorosamente mal. O Ron Rivera, depois do jogo, já chegou declarando o quarterback titular para o próximo jogo é o Alex Smith, do Dwayne Haskins vai ser o backup, no máximo. Foi 15ª escolha do primeiro round. 15ª. Tá bom? Não, perfeito. Então vamos para o terceiro jogo desse episódio. Vamos falar de Carolina, que foi até a Kansas City e fez um jogo duro, né, Confete? 31-33. Mahomes, mais um jogo, 4 touchdowns. Bridgewater jogou bem, né? 3 touchdowns, 2 passados e um corrido. E acho que a melhor coisa desse jogo foi a volta de McCaffrey, né? É bom ver o McCaffrey voltando, né? Um TD corrido, um TD recebido. Queria falar desse jogo. Então, cara, foi um jogo bom de se ver. Carolina chegou a abrir a 14-3. Obviamente, o McCaffrey, que voltou e é um alento para esse ataque, acho que é um alento para qualquer ataque da liga, chegou jogando muito bem. Ele fez 2 touchdowns, um passado e um recebido. E, McCaffrey, se você pensar em todos os jogos que ele jogou esse ano, ele fez 2 touchdowns. Ele jogou 3 jogos esse ano, antes da contusão, com a contusão, e fez 2 touchdowns nos 2. Cara, o que tem a falar nesse jogo são algumas contradições. Primeiro, que o ataque do Panthers produziu muito mais jardas, teve muito mais tempo de bola, teve mais que o dobro de tempo de bola do que o Chiefs, e mesmo assim o Chiefs ganhou. Tá? Quase entregou no final, não entregou no final, mas quase sofreu a virada. Se o Sly tivesse uma perna mais forte, conseguisse bater o recorde de um field goal de 68 jardas, o Panthers viraria no final. Mas, assim, e outra coisa legal também, só para falar, foi uma jogada que o Mahomes desenvolveu. Ele estava dando entrevista depois do jogo, dizendo que ele criou a jogada quando ele estava vendo um treino do Special Teams, em que ele, como quarterback, fazia o motion. Ele corria como se ele fosse sair da linha e o running back recebeu o snap, mas ele volta no motion, recebe o snap, volta e lança o touchdown. Então, foi um touchdown legal de se ver. Mas, enfim, foi um jogo bem legal. Abriu 14-3, aí o Chiefs virou. Um baita jogo do Tyreek Hill, um péssimo jogo do ataque corrido do Chiefs, não produziu nem 30 jardas, o time inteiro junto, nem Le'Veon Bell, nem o Edward Ziller produziram mais do que 30 jardas somados. Mas, assim, no final das contas, o Chiefs ganhou porque Mahomes lançou para 4 touchdowns, não sofreu nenhuma interceptação, e assim, dos 40 jogos que Mahomes jogou até hoje, 21 ele tem mais de 3 touchdowns. Cara, já dá para pensar, se ele se aposentar hoje, o cara seria Hall of Fame. Porque ele já falei isso aí. É bizarro o nível desse cara. Se ele se aposentar hoje, ele é Hall da Fama, com certeza. Sem dúvida alguma. Ninguém faz até hoje. Não, e o Chiefs, nos últimos 18 jogos está 17-1, cara, incluindo playoffs. Cara, é absurdo esse ataque. Pois é, não só o ataque, a defesa também é boa, embora ceda muita jarda, mas é uma defesa capaz de big plays, assim, de formar com o Chandler Jones, não, Chris Jones. Qual dos irmãos Jones? Chris Jones, o defensive tackle. Também tem o Tyrion Matthew de free safety, joga demais, número 32. Só vou dar uma correção aqui, né? O McCaffrey teve um touchdown corrido e um recebido. Recebido, eu falei passado? Não, falou passado e recebido, até fui olhar. Desculpa, ou foi o Bidu que falou? Acho que foi eu que falei. Acho que foi eu que falei, não sei. Mas também, outro ponto interessante também, né, Confete? Kansas City também só teve 30 jardas corridas, né? Isso que eu falei. A soma dos jogadores, assim, Le'Veon Bell teve 4 corridas para 8 jardas, e o Hiller teve
5 corridas para 14 jardas, o time inteiro. O Tyreek Hill, uma corrida com 8 jardas. Ou seja, a defesa do Panthers, que investiu muito no draft, no miolo ali da defesa, na linha de defesa mesmo, parece que está dando algum alento aí para os próximos anos. Sim, foi o time lembrando que o Le'Veon Bell draftou. Só draftou jogador de defesa. Só lembrando aí que tu falou esse stat do Le'Veon Bell, 5 corridas para 8 jardas, só lembrando que ele é o jogador mais caro do Chiefs esse ano, né? Só para lembrar isso. Aí, falando em running back, pô, a gente estava até comentando durante o jogo o quão a qualidade aumenta com o Christian McCaffrey em campo. Parece que abre um leque de opções que não existia antes. É absurdo. E parece assim, o cara é o primeiro jogo depois que voltou da contusão, parece que não teve contusão, o cara voando em campo. Não, o cara mas o pessoal preservou ele muito bem para ele voltar bem, vamos dizer de passagem. Ele já podia ter voltado há 2 jogos atrás, o pessoal segurou ele não estava jogando sacrifício ele. Hoje, né? Não. Pois é. Até porque o Panthers estava tipo assim, tem chance de wild card? Tem, mas é pouca e não é o que eles estão pensando. Eles estão pensando em preservar o jogador deles para ano que vem ter um time melhor ainda. Sim, até porque o Mike Davis não estava deixando a desejar, ele estava jogando direitinho. Exatamente. Não, perfeito. Então vamos pro próximo jogo. Próximo jogo, parece que o elefante já caiu do galho, né? Chicago Bears foi até Tennessee e perdeu. 24-17 para o Tennessee. Tennessee agora 6-2, lidera essa divisão com folga. E o Chicago, 5-4. Meu amigo Rosca, mesmo o Tennessee tendo menos jardas que o Chicago, ganhou o jogo, né? Exatamente, Vidu. E é isso que você falou, o elefante parece que está começando a cair. Um time que estava com 5-1, que era o Bears, né? Chegou a liderar a divisão. E agora está 5-4, são 3 derrotas seguidas. E nesse jogo, uma coisa que me surpreendeu, apesar de eu achar uma defesa boa, hoje jogou muito bem, foi a defesa do Titans. Porque a do Bears a gente já sabe, o Bears conseguiu segurar muito o Derrick Henry. Derrick Henry teve menos de 70 jardas corridas. É, assim, algo que a gente não consegue, é meio que inexplicável para o Derrick Henry ter tão pouca jarda, né? E nenhum touchdown, né? Do que tem sido esse ano. Agora, a defesa do Titans também anulou o jogo corrido. Tudo bem que não é um jogo corrido excelente, o do Bears, né? Mas anulou total. O David Montgomery teve o quê? Acho que foram menos de 40 jardas, se eu não me engano. E foram jogos... E um fumble, bem lembrado do fumble. E foi um jogo das 2 defesas realmente anulando, que o Titans, eles chegaram a abrir 24-3, se eu não me engano, ou 21-3. Isso, 24-3. 24-3. Cara, depois, no quarto é aquela, o Bears começou a correr atrás, mas é aquela, já estava com uma liderança muito grande, você vê já o time já afrouxando um pouco, né? E ainda para coroar a bela atuação do Titans, a defesa ainda fez um touchdown, né? Numa recuperação de fumble forçado, né? E para fechar o placar. Deixa eu dizer uma coisa. Para mim, o erro aí foi total do quarterback. Do Nick Foles, foi? Quando ele passou para o Montgomery, e o Montgomery teve a doença na cabeça de pegar a bola. Ele devia ter simplesmente deixado a bola bater nele e cair, porque o nego já estava em cima dele. E ele pegou, tomou a porrada e sofreu o fumble. Sim. Lá atrás da linha de scrimmage. Exato. Assim, as 2 defesas muito eficientes contra o jogo corrido, só que contra o jogo passado, nenhuma das 2 foi tão eficiente assim, porque nenhum quarterback teve interceptação. Cada quarterback lançou 2 touchdowns, mas defesa do Titans no final prevaleceu e garantiu a vitória sobre o Bears, que está caindo da árvore, esse elefante. Perfeito, Rosca. Então vamos agora para o próximo jogo. Detroit foi até Minnesota e perdeu de 34-20. Mais um jogo excelente de Dalvin Cook, né, Berg? Mais de 200 jardas corridas, 2 touchdowns. Um jogo também bom do Primos. E eu acredito que esse ano deva ser o último ano do Matt Patricia, né? Que o Matt Patricia está decepcionando bastante com esse time do Detroit. Você fala do jogo. Pois é, cara. Eu acho que o Matt Patricia está decepcionando demais mesmo, cara. O Lions parece que vai engrenar.
e não consegue. Parece que o Lions nos dá motivo para a gente ter alguma esperança com ele. E quando eu falo esperança, é começar a gostar do time, não é esperança de ir para playoff, surpreender, Super Bowl, não estou falando isso. Quando eu digo esperança, é sair daquele fundo do poço da liga, que hoje está o Giants, hoje está o Redskins, hoje está o Lions. Parece que ele tá saindo, aí ganha uns jogos bem, aí tu pensa, porra, e todo mundo gosta do Matthew Stafford, todo mundo acha que ele é bom, aí vai lá e decepciona, e perdeu desse time do Vikings aí que ninguém espera mais nada. Só que, cara, eu falei na previsão, eu erro muita coisa aqui nesse podcast, todo mundo já viu que as minhas previsões estão sendo muito furadas, mas eu falei, né, nessa previsão da nossa quinta-feira agora, que a gente lançou, que o Vikings tinha achado a fórmula e realmente achou e tá mantendo, que é tirar a bola da mão do Primus, do Kirk Cousins. Não tem por que botar a bola na mão dele, não é assim que o Vikings joga, o Vikings não é um time feito para isso e o Kirk Cousins não é um jogador para fazer isso. A fórmula do Vikings não precisa ser eu aqui no Brasil, rapaz aqui falando como é que o Vikings tem que jogar, porque o Vikings já tinha que saber disso desde da semana 1. Dar a bola pro Dalvin Cook, que tá jogando demais, e quando eu tô falando demais, não é tipo assim, ele tá um bom running back na liga, ele tá jogando assim, muito acima da média. Ter 206 jardas em 22 carries, 22 corridas é muita coisa, é uma média de 9,4 jardas por corrida. Tudo bem que ele teve uma de 74, mas foi dele a corrida, ele fez a corrida, então bota nessa média assim. Ele tá jogando muito acima da média, um excelente running back, tá mostrando que ele saudável, ele sem se machucar, é no mínimo top 5. A gente não colocou ele, ou colocou e foi polêmico na pré-temporada, mas ele tem jogado assim, top 3 fácil esse ano. Tá incrível a atuação dele mesmo. E o Kirk Cousins, já falei dele, mas ele lançou só 20 passes, o que não é algo muito comum na liga, mas hoje em dia, né, mas só 20 passes, fez 3 TDs em nenhuma interceptação, algo raro. Desse jogo é isso aí mais que tem para falar. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Justin Jefferson não apareceu tanto nesse jogo, não chegou a 100 jardas. Dalvin Cook também apareceu bem recebendo, teve jardas totais, ele teve quase 300 jardas totais. 252. Cara, pelo amor de Deus, bizarro ele. Mais da metade do time, cara. A metade das jardas que o time pegou são dele. Surreal, ele tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. Tá muito aqui, acima do nível. Vou só bater numa tecla aqui que você falou do negócio do Matt Patricia. Eu acho que é o último ano dele no Lions, acho que é o último ano dele como head coach. Não deu certo, foi um projeto que não deu certo. A defesa do Lions não é uma defesa dominante, o ataque muito menos. E ano passado a gente estava no Thanksgiving lá em Detroit, a gente viu o jogo lá no estádio, a gente conversando com o pessoal lá, a torcida odeia o Matt Patricia. A torcida acha que ele é a culpa do time não estar indo para frente. A torcida adora o Matt Stafford, acha que o time era um time para estar chegando em playoff e o Matt Patricia é o culpado por isso não acontecer. Eu acho que é um dos culpados, com certeza. O Matt Stafford machucou, né? Isso, exatamente o que eu ia comentar. Ele saiu machucado, quem entrou foi Chase Daniels. Chase Daniel. Que era do Chiefs, se eu não me engano. Foi Chase Daniel. Já foi do Chiefs, Saints e Eagles. Uma coisa que eu reparei durante a transmissão que comentaram que o Dalvin Cook entrou para uma lista de running backs que tem mais de 12 touchdowns e 5 mais jardas por corrida nos 7 primeiros jogos. Cara, 5 ou mais jardas por corrida é uma coisa absurda em 7 jogos. Surreal. É muita coisa, só para você ter uma noção do nível que ele está jogando. Não, perfeito. Vamos para o próximo jogo, então? Vamos para o jogo que o Denver foi até Atlanta e perdeu do Falcons. Denver Nuggets, ou de novo, Denver Broncos 24, Atlanta Falcons 34. Denver agora com 3 vitórias e 5 derrotas e o Atlanta com 3 vitórias e 6 derrotas. E que pese o Denver ter tido mais jarda, né, Confete? Vou te falar uma coisa, cara. Se esse jogo aí terminasse terminou o terceiro quarto, terminou o jogo, eu ia falar, bem, o jogo o Atlanta ganhou e acabou, não tem nada para dizer. O problema é que o Atlanta ele joga só 3 quartos, né? Ele estava ganhando de 34-13 até o início do quarto quarto e conseguiu ainda deixar o Denver voltar o jogo. O Denver teve muito a bola
em grande parte pela ineficiência do Todd Gurley em correr com a bola. O Todd Gurley teve 20 corridas no jogo, a média de 2,5 jardas por corrida para ele. É muito pouco. É um cara que, para variar, fez um touchdown, mas fez um touchdown da linha 4, tá? Só faz touchdown curto mesmo. E só que, mesmo assim, era o Atlanta sem conseguir correr com a bola, o Denver recuperava, Drew Lock lançava, teve quase 50 tentativas de lançamento, 50 tentativas de passe no jogo. Mas fora isso, era um jogo que estava o tempo inteiro na mão do Atlanta. Talvez se tivesse um quinto quarto, um quinto no caso, o Atlanta entregaria a paçoca. É o terceiro jogo do Morris como head coach interino do Atlanta e a terceira vitória dele em uma derrota. Então já se fala na efetivação dele. E o Denver não dá para culpar tanto. Acho que eles se empolgaram muito com o Drew Lock. O Drew Lock está no segundo ano com as dores do crescimento de um quarterback, quer dizer, na verdade é o segundo ano dele como quarterback titular mesmo. O Falcons, ele teve um bom jogo de Matt Ryan, teve 3 touchdowns, Julio Jones jogou bem, e além disso, só voltando do Denver, cara, tá com muito desfalque importante, Courtland Sutton, o cara da defesa que a gente adora, o Von Miller, por exemplo, são jogadores que ao longo da temporada vão fazer muita falta. Então o Broncos está na água de salsicha, mas era também para fazer jogos melhores. Foi um bom jogo do Jerry Jeudy, né? Sim, boa lembrança. Jerry Jeudy, que é um grande wide receiver draftado, foi draftado com muita esperança, fez um jogo muito bom, assim como o Tim Patrick também, né, que está substituindo o próprio Courtland Sutton, que está jogando bem aí há vários jogos ele tem jogado bem, e esse jogo, tudo bem que ele recebeu só para 30 jardas, mas para variar, ele pelo menos fez um touchdown. Jerry Jeudy fez para mais de 100 jardas. 125 jardas e 125 jardas no touchdown. Agora, confesso, temos que falar também do grande wide receiver de Atlanta, né? Não foi o Julio Jones, não foi o menino lá, o... Calvin Ridley nem jogou. Foi o Olamide Zaccheaus. Cara aí, nunca vi na vida. Também não. 130 jardas no TD. Belo nome. Se você pensar, ele teve 4 recepções só, cara. Uma das recepções dele deve ter sido para mais de 50 jardas. Inclusive, foi para 50 jardas a recepção mais longa dele. Então, você tira aí 3 para 50, média de 15 por recepção. Bizarro, não, perfeito. Cara, interessante, não sei se você lembra do Raheem Morris, ele foi, eu acho que ele era o head coach mais novo da liga, ele foi head coach do Bucks em 2011, se não me engano, 2010 Sim. ou 2011, lembra disso, né? Foi. Agora tá de volta, hein? Não, show, perfeito. Vamos pro próximo jogo, duelo de divisão da AFC South, Houston, Texas, foi até Jacksonville, ganhou 27-25, né? Jogo bom do Deshaun Watson, né, Rosca? 2 TDs. O Jake Luton, né, que entrou no lugar do menino do Berg, o Gardner Minshew, que foi homenagem a ele também, o meu bigode. Fez um TD e uma interceptação. O que fala desse jogo, o Rosca? Então, o menino Jake Luton foi rookie do 6º round. Jogou muito bem, cara. Vou te falar que se o Gardner Minshew demorar mais um pouquinho de tempo para voltar ele jogar o que jogou hoje, acho que Gardner Minshew pode ficar um pouquinho mais no banco. Não que vá acontecer, porque a contusão dele não é nada muito grave. Talvez já no próximo jogo volte. Mas significa que Jaguars tem um quarterbackzinho bom para se precisar entrar, né? E o jogo muito bom do ataque do Houston, né? Que voltando a jogar direito, né? O Deshaun Watson jogando bem, o Will Fuller, Brandon Cooks, ambos com touchdowns, com um deles com mais, o Will Fuller com 100 jardas recebidas, o Brandon Cooks também com bastante jarda recebida, que o Deshaun Watson distribuindo bastante a bola, coisa que não estava vindo acontecendo tanto. E ele voltando a correr mais, assim, mais confiança nas corridas. Tá, assim, você vê o time do... É engraçado, os 2 times que caíram o técnico começaram a jogar bem depois que os técnicos saíram, né? Isso é uma coisa curiosa. O Texans é um caso. O time voltou a jogar direitinho. Hoje dominou o jogo, grande parte dele. O Jaguars
foi para o quarto para tentar tentar chegar e virar, né? Eles encostaram, mas não conseguiram two-point conversion, né? Aí, com isso, o Texans foi a 2-6, com essa vitória, né? E o Jaguars permanece com 7. Mas o grande destaque, os dois grandes destaques do Jaguars são o James Robinson, que é um running back que a gente comentou, que é o undrafted, que tem vindo muito bem esse ano, e o DJ Chark, que Desculpa, Rosca, qual foi o round que ele foi draftado? Pode repetir, por favor? Quem? O Luton? Não, o James Robinson. Não, ele é undrafted. Ele é undrafted. Ah, tá, não. Só para confirmar. Ele é undrafted. Jake Luton obrigado. foi 6º round. Esse running back, ele pode concorrer aí o Offensive Rookie of the Year, né? Tá jogando muito bem. Sim. Tem, assim, por mais que a gente saiba que a disputa deve ficar entre Joe Burrow e Justin Herbert, era um cara que valeria pelo menos ser citado, né? Citado, não, sim, claro. É isso. Essa coisa. E DJ Chark, que mais de 100 jardas, um touchdown, sendo que o primeiro touchdown foi um passe lindo do Jake Luton. Se eu não me engano, foi a segunda jogada do Jaguars no jogo, foi esse touchdown dele. De resto, o jogo bem sem muita emoção, apesar do placar apertado. Não, perfeito. Então vamos para o próximo jogo, provavelmente deve ter sido o melhor jogo da rodada. Seattle Seahawks foi até Buffalo e perdeu de 44-34. O Seattle agora 6-2, o Buffalo 7-2, ambos líderes de divisão, né? Não foi um jogo tão bom do Russell Wilson como a gente estava esperando. Teve 2 TDs, 2 interceptações e 2 fumbles sofridos. E um jogaço de Josh Allen, né, Berg? 415 jardas e 3 touchdowns. Cara, foi bizarro. Ele teve 4 touchdowns, né? Teve um corrido e 3 de passe. Mas foi uma dominação total do Josh Allen em campo. Esse jogo, assim, eu fiquei bem... Quando todo mundo já tinha meio que largado ele de mão, eu mesmo falei, que eu tô dizendo que eu erro muito a previsão aqui, erro mesmo. Eu mesmo falei que ele tinha virado abóbora. Cara, esse jogo, ele tirou o jogo para calar minha boca. Eu acho que morreu a avó dele ontem ou anteontem e tal. E ele jogou mesmo assim, lá Favre, quando morreu o pai dele e tal. Teve um jogo, cara, um jogo da carreira dele, assim. Excelente atuação do Josh Allen. Parecia aquele tipo de jogo que não tinha o que dar errado pro time do Bills. Tudo bem que a defesa do Seahawks, que não tem pass rush, não bota pressão no time adversário, é muito ruim mesmo. Só que o Seahawks, ele é muito dependente do Russell Wilson. Ele tem receivers muito bons, sim, tem. Só que a linha de ataque do Seahawks não é boa, então ele é muito dependente do Russell Wilson improvisando. Mais um jogo muito bom do Metcalf, diga-se de passagem, tá se revelando aí top 5 receiver da liga fácil. É muito estranho pra gente admitir isso, porque ele chegou ontem aqui nesse esporte que a gente acompanha há 20 anos, e o cara já tá top 5 da liga bem tranquilo, assim. Mas, enfim, não foi o dia do Russell Wilson, exatamente como tu disse, Bidu, foi meio decepção, assim, 2 fumbles e 2 interceptações, é um jogo ruim do Lamar Jackson, são 4 turnovers vindo só dele. Então foi bem complicado. Mas o jogo, cara, foi surpresa do início ao fim, porque o Bills começou abrindo e não deixava o Seahawks encostar. Foi para o halftime, se eu não me engano, ficou 24-10 para o halftime. Começou o terceiro quarto, o Bills já fez uma boa campanha e chutou, abrindo 27-10. Então, assim, o Seahawks foi encostar só lá para o final do jogo, mas encostar, assim, uma posse de bola e o Bills já afastou de novo. Mas desse jogo é isso aí, cara. Foi um jogo bom de ver, porque teve muito ataque, né? A galera gosta de ver ataque. Mas os dois times, se tem alguma ambição nessa liga, ainda mais para frente, ambição de Super Bowl, a defesa tem que ser melhor, cara. Foi um festival, assim, a defesa do Seahawks sofrível. Eu fiquei até com pena do nosso grande amigo Slow aqui, ele parou de ver o jogo no meio porque estava muito puto com a atuação do time dele. Não sei se alguém do podcast já fez algo parecido, vendo seu time jogar mal e parar de ver o jogo aqui, mas o Slow fez meio que isso durante o jogo do Seahawks. Ele tá me mandando aqui no WhatsApp, pediu para eu lembrar isso aqui. Mas, cara, atuação pífia do Russell Wilson, meio decepção mesmo. Ele teve bons números, assim, tirando as interceptações, tirando os fumbles, tirando os turnovers, ele foi efetivo, né, naquele garbage time para alcançar o placar.
mas dessa vez o improviso e a atuação do Russell Wilson não conseguiu salvar o Seahawks da sua péssima defesa. Bom, perfeito, Berg. Excelente comentário aí, análise do jogo. Vamos para o próximo jogo. Também da divisão, né? Las Vegas Raiders foi até o Los Angeles e ganhou do Chargers, 31-26. Mais um bom jogo do menino Herbert, né, Confete? Cara, um ótimo jogo do Herbert. Até vou comentar no finalzinho algumas estatísticas dele que ele quebrou de recorde com esse jogo. Foi um jogo legal até de ver, foi um jogo parelho até mais ou menos o segundo quarto, trocando. Tudo bem, o primeiro quarto foi uma troca de punts, depois foi 7-0, 7-7, 14-7, 14-14, e aí o jogo meio que saiu de mão do Chargers, né? O Raiders chegou a abrir 28-17, mas aí o Herbert, mostrando que é um belo QB, conseguiu trazer o jogo de volta para 28-20, 28-26, mas aí acabou que a vitória no final foi ele perdeu o último ataque, né? O time perdeu o último ataque, não ele sozinho. E no final o Raiders fez o último field goal. E aí ficou em 31-26. Mas assim, falando algumas coisas. Primeiro, é muito engraçado para quem vai ver jogo do Chargers, que você não sabe quem vai correr pelo time. Porque você tem o Joshua Jackson, você tem o Justin Kelly, agora não, Joshua Kelly, se eu não me engano. Joshua Kelly. Isso. E quem correu hoje, quem foi o jogador com o maior número de carries foi Kellen Ballard. Eu não sei se vocês lembram, ele era do Dolphins, foi dispensado pelo Dolphins, foi para o Jets, foi dispensado do Jets e parou no Chargers sem ninguém Belage, acho que é Belage. Kellen Ballage. Ballage. Não sei, esse daí mesmo, ele é francês, então. E teve touchdown corrido, coisa que ele não conseguia fazer em Miami de jeito nenhum. A mesma coisa aconteceu no Raiders. Quem está no Raiders é o Devontae Booker, que era o running back do Broncos há um tempo atrás. Sim. Atrás, caraca. Muito tempo. Faz com CJ Anderson. Com CJ Anderson. Uhum. Mas, enfim, fora isso, foi um belo jogo do Justin Herbert. Ele manda muito bem dentro do pocket, ele faz lançamentos, ele tem coragem de fazer lançamentos, ele é muito destemido, parece que não sofre com o fato de ser rookie, não foi interceptado nenhuma vez. E só para falar as estatísticas dele, que eu achei legal, que eu estava dando uma lida, que ele é o primeiro quarterback, ele é um dos 4 únicos quarterbacks desde 1950 a passar para mais de 2.100 jardas em 7 jogos, nos primeiros 7 jogos da carreira. Os outros que conseguiram isso foram Mahomes, tá? Poderoso Billy Volek, eu não sei se vocês lembram, que foi quarterback do lembro Titans, muito. se eu não me engano. Sim. Do tempo do meu pai, provavelmente. E aquele péssimo quarterback que está no New England, um que usa umas roupas escrotas, não sei se vocês sabem, foram os únicos quarterbacks a conseguir essa proeza, ou seja, mais de 300 jardas em 7 jogos seguidos, nos primeiros 7 jogos da carreira. E, para falar outra coisa que pega muito mal para o Chargers perdeu as 9 últimas partidas contra times da mesma divisão. Não existe um recorde pior na liga, não existe um Jaguars que tenha perdido os 9 últimos jogos intradivisão, não existe um Jets que tenha perdido os 9 últimos jogos intradivisão. Aí pegou forte, Jets com o Chargers. E também tem um dado interessante também, que o Raiders essa temporada estão 4-0 4-1 fora de casa. Isso, e dentro de casa eles estão 1-2. Uma coisa interessante, só situando um pouco melhor da questão, do placar, Confete, que você comentou, na verdade o Raiders fez 31-26, e é só para comentar isso, para falar da coragem do Herbert, né? O Herbert conseguiu levar o Chargers até a red zone, e faltando 1 segundo para o jogo, tipo, quando todo mundo espera que ele vai procurar sua bola de segurança, o cara que você mais passa, o seu target predileto, não. Ele foi e lançou
para o terceiro tight end do Chargers. Mérito total dele, que o passe foi bom, o cara que não conseguiu segurar a bola quando caiu no chão. Não, perfeito, perfeito. Então agora a gente vai para o próximo jogo também, o outro jogo de domingo. Baltimore Ravens foi até Indianápolis e não tomou conhecimento dos Colts, 24-10. Foi um jogo interessante, né, Rocha, que não teve nenhum passe para touchdown nesse jogo. E o Lamar teve um destaque em jardas corridas, né? 58 jardas não teria corrido, para variar. É isso mesmo. Mas, assim, quem olha o placar não foi tão absurdo assim, tipo, uma atuação absurda do Baltimore, não. O Baltimore só foi ter a liderança do jogo no terceiro quarto. Tudo bem, que até quando começou o terceiro quarto estava 10-7, né? Isso só mostra como o jogo foi bem, bem fraquinho, né? E nenhum dos dois quarterbacks lançando para touchdown, né? O Lamar Jackson apenas correu. E o Lamar Jackson, esse ano, chega nem perto do Lamar Jackson que foi no último ano. Não engrenou ainda, nem sei se vai conseguir engrenar esse ano ainda, porque do jeito que tá, não melhora, tem que, tipo, começar de novo. E o Colts é aquela, cara, eu tava até conversando, o Colts tem um ataquezinho bom, só que não engrena, cara. Você não vê, o Philip Rivers tá... Ô, Rosca, deixa eu só falar uma coisa, até porque eu falei do Baltimore no último jogo e eu esqueci de falar uma coisa que eu estava vendo, que eu vi o jogo inteiro, esqueci de falar. E por incrível que pareça, não que eu vou defender Lamar Jackson, mas é uma coisa que até talvez explique um pouco essa falta de segurança dele, essa falta de capacidade de passar, tirando o fato óbvio que ele jogou contra uma das melhores defesas da liga. O left tackle do Ravens, acho que era Staley o nome dele, Staley, sei lá, que tinha acabado de assinar um contrato. Staley. Isso, de 90 milhões por 4 anos, se eu não me engano. O cara conseguiu a proeza, conseguiu não, o cara teve o azar de fraturar a tíbia no primeiro jogo que assinou o contrato. Então o cara está sem a principal peça que protege ele, que protege o blind side dele. Então, assim, isso já deixa o cara um pouco bolado. Pô, não vou ter muito tempo para lançar, não vou virar de costas aqui, que vão me estuprar. Ele acaba pensando naquela, tipo, uma jogada de passe, mas já fica com... Naquela, não, tenho que correr porque eu sei que vão chegar em mim o mais rápido possível, né? E aí o que eu tô voltando a falar do coach. Coach, você comentou da defesa, que realmente é absurda, Darius Leonard, um monstro. Se eu não me engano, o Lamar Jackson foi sacado 4 vezes nesse jogo. Um deles por muitas jardas perdidas, né? E o Colts, cara, não é um time, um ataque ruim, mas, cara, é aquele ataque que parece que ainda não engrenou, não sei nem se vai engrenar. A gente comentava muito antes da temporada de que o Colts tinha feito muito bem a escolha por Philip Rivers para assumir esse ataque, que poderia transformar nesse ataque num dos melhores ataques da liga, mas não é isso que está acontecendo. Philip Rivers não tem jogado bem, não tem dado aquela segurança no ataque. O jogo corrido também não tem entrado, apesar do Jonathan Taylor hoje ter feito um touchdown. Hoje o running back mais acionado foi o Jordan Wilkins, que teve pífias 39 jardas. Para você ter uma ideia de como o jogo foi ruim, porque ruim é a palavra melhor para definir. O Baltimore, que ganhou de 24-10, teve 266 jardas totais. Isso é muito pouco para um time que fez 24 Nossa pontos. Senhora. Teve quase o número de jardas de Dalvin Cook. Só. Exatamente, Dalvin Cook com 252 jardas. Foi quase o ataque inteiro do Baltimore, né? E com isso, o Baltimore foi a 6-2 e o Colts caiu para 6-3, 5-3, né? Os Exatamente. dois são bons times que estão com recorde bom, têm pretensões de playoffs, isso eu não tenho dúvidas, mas precisam jogar muito mais para conseguir essas pretensões, né? Eu acho que ano que vem, Philip Rivers não vai ser o quarterback do Colts. Eu acho que o time vai sem ele, porque viu que não acertou, não foi ele que deu liga.
Mas para isso também você tem que pensar, eles teriam que procurar um Sim, outro mas quarterback, né? para mim, eles estariam com o mesmo recorde se fosse com o Jacob Brissett. Ah, tá, Se fosse concordo com o contigo. Brissett sob comando e o cara... Pô, claro, e eu gosto do Philip Rivers, mas assim, ele claramente já nos 2 últimos anos de Chargers e nesse ano de Colts, ele mostra que ele perdeu a capacidade de liderar um time, de conseguir ordenar o ataque e principalmente na parte mecânica dele, que é muito ruim. Ele faz arremesso de peso com a bola, parece que está nas Olimpíadas. E Sim, assim, cara, é lança. bizarro ver um jogo dele, é bizarro, é bizarro. É estranho, né, cara? Dá É muito estranho. Ele empurra a bola, cara, é muito É estranho. estranho demais, a mecânica dele de passe é muito estranha mesmo. Então, hashtag volta Brissett, né? Vamos lembrar dessa hashtag aqui agora. E vamos chamar ele para participar. Claro. E vamos pro penúltimo jogo, então, de hoje. Pittsburgh foi até Dallas e ganhou de 24-19. Berg, foi um jogo bom do Big Ben, né? Só que não teve jogo corrido nenhum do time dos Steelers, né? Praticamente. Juju voltando a aparecer, 93 jardas, um touchdown. E aí, o que tem que falar desse jogo? Cara, tem que abrir uma sessão nesse podcast aqui, que é previsões erradas do Berg. Porque o que eu falei lá na previsão do jogo na quinta-feira, cara, que a gente lançou, cara, eu falei bem claro assim, tem muito jogo que todo mundo fala, esse aí vai ser um vareio, vai ser muito fácil pro time X contra o time Y, vai 5 touchdowns de diferença, que a gente falou do Bucks e Giants na semana passada, e o Giants quase ganhou. E eu falei desse assim, tem muito jogo que é assim, e realmente parece que todo mundo acha uma coisa e a outra, mas esse vai ser exatamente isso, vai ser um estouro dos Steelers contra o Cowboys. Todo mundo concordou, Cowboys é uma droga. Cara, não é que o Cowboys quase ganhou esse jogo, cara. Foi bizarro, de uma maneira que eu não sei nem explicar. Eu vi o jogo, tô olhando os stats aqui, e é muito estranho de explicar como é que foi o jogo, porque o Ezekiel Elliott não conseguiu correr. Ele teve 2,5 jardas em média. Pra variar, né? O Pollard correu melhor que ele, se eu não me engano. O Pollard correu melhor que ele. Mas assim, o Dallas chegou a bater 100 jardas de corrida com seus running backs, sim, beleza? Mas porque correu pra caramba. Correu muitas vezes com a bola. Acho que foram mais de 25 corridas com a bola. Então, assim, tentaram ao máximo proteger o Garrett Gilbert, que não jogou mal, não é um excelente quarterback, óbvio que não, ninguém esperava que ele jogasse bem, mas ele jogou, acho que muito melhor que esperado contra uma defesa top 3 da liga. Então foi um jogo assim muito atípico. Vamos lá, o Dallas ele abriu o placar 3-0 no primeiro quarto, aí fez 13-0 no final do segundo quarto, e o Steelers lá numa campanha para fechar o segundo quarto, para ir para o halftime, conseguiu o touchdown num lance lindo do Roethlisberger, que tinha se machucado no lance anterior, voltou e lançou um touchdown, muito bonito. Beleza, tinha 1 minuto e pouco no placar. O Cowboys tentou se engraçar, tentou fazer aquele 2-minute drill, né, para conseguir o touchdown antes de ir para o half, e aconteceu o seguinte, lançou para o CeeDee Lamb sofreu o fumble, quem entrou foi o menino capacete, como é que é o nome dele? O Mason Rudolph. Ele entrou, fez 2, 3 passes, conseguiram chutar o field goal. E aí o jogo, em vez de ir para o halftime 13-0, foi 13-9, porque eles erraram um extra point, né? Foi 13-9. Mas assim, isso meio que colocou os Steelers no jogo para voltar, porque na volta do jogo o Cowboys continuou melhor, continuou conseguindo imprimir um jogo corrido, assim, mais com o Pollard do que com o Ezekiel Elliott. O Garrett Gilbert conseguindo conectar com a Amari Cooper, conseguindo conectar com o CeeDee Lamb. Eu acho que foi um trabalho excelente do Mike McCarthy para preparação para esse jogo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse elogiar o Mike McCarthy, porque eu não acho ele um técnico bom, assim, mesmo. Mas deram trabalho para os Steelers não conseguiu correr com a bola, o Roethlisberger jogou no sacrifício, ele adora isso, né? Ele é um dos poucos quarterbacks que adora falar que tá machucado, que vai pro sacrifício. Eu acho que realmente que ele se machucou, não acho que ele tava fingindo no jogo, mas ele todo ano ele jogou com uma lesão, jogou não sei o que, joguei com 6 dedos quebrados, joguei sem uma costela, sempre é nessa aí. Mas enfim, esse jogo não foi diferente, ele foi no sacrifício e jogou demais. Mas o Steelers conseguiu ganhar o jogo no final, né, dentro dos 5 minutos, e ainda teve 2 chances para o Cowboys ganhar o jogo.
Mas, de novo, com esse quarterback não dá para pedir muito dele. Não foi ele que entregou o jogo. Se fosse um quarterback muito melhor, o Dallas tinha ganho. Não quero dizer tanto assim, mas não é um quarterback para se colocar o jogo nas costas dele, né? O Cowboys tentou ganhar o jogo antes do 2-minute warning, teve que chutar um punch pro Steelers. Desculpa, foi uma quarta descida, se eu não me engano, que foi... Agora não lembro se foi quarta descida que não conseguiram. O Steelers pegou a bola, não conseguiu fazer um first down, que acabaria o jogo, não conseguiu fazer, e deu mais uma chance para o Cowboys. Até achei meio burra ter tentado ir para a quarta em vez de ter chutado field goal para o Steelers, né, que teria deixado 8 pontos de diferença. Enfim, não tentaram, foram para a quarta descida, o Cowboys teve mais uma chance, chegaram na linha de 30 jardas, cara, foi muito bem, foi bem surpreendente, sem timeout, mas aí prevaleceu aí a secundária dos Steelers, que impediu o passe na end zone no final do jogo. Mas foi uma surpresa, foi uma injeção de ânimo para o Cowboys, não sei por quê, porque o Cowboys sim não tem pretensão nenhuma, tem menos ainda que o Giants, porque ele está numa descendente total, sem um quarterback titular ainda, talvez seja esse Gary Gilbert, talvez seja o Andy Dalton se voltar um dia, quando voltar. Então eles estão numa descendente, e eu vou ter que abrir mão aqui, eu estava sempre discordando do Rosca, esse negócio do Trevor Lawrence para Dallas. Cara, ainda acho que não vai rolar, mesmo se eles estiverem na posição para pegar o Trevor Lawrence. Mas, cara, acho que é possível. Eu comecei fazendo o nosso amigo Rosca motivo de chacota e agora já estou abrindo mão aqui. Rosca, nem vem fazer essa carinha aí de viu que não, nem vem. Tu não. Mas é bem por aí, cara. O Rosca acho que tinha um ponto aí, sim. Viu, Rosca? Tenta fazer isso nos próximos podcasts e tal. Bacana, né? Isso nobreza que chama. Mas, cara, duas coisas para comentar desse jogo. Uma coisa que, de repente, o torcedor do Cowboys tenha gostado nesse jogo foi a defesa. A defesa que vinha sendo uma porcaria, jogou muito direitinho. O Special Teams, bem, então, jogou muito bem, pô. Aquela jogadinha malandra no retorno de punch, que por pouco não retornou para touchdown, né? Vamos lá. E o outro detalhe é um dado para os Steelers, né? Pela primeira vez na história da franquia, o Steelers começa 8-0. Eu não imaginava isso, cara, porque os Steelers são um time com muita história, muitos Super Bowls. Eu imaginava que já tinha começado algumas temporadas com 8-0, mas essa me pegou surpresa. Mas só para falar dessa... Desculpa, Confete, rapidão. Só para falar da jogadinha do punch... Cara, quem não assistiu esse jogo, vale a pena olhar o highlight só por essa simulou a contusão, você viu? Caraca, ele sai simulando, é muito engraçado. Deixa eu explicar. Tinha o punt returner lá no fundo para receber o punch, como normalmente, e o gunner, que é quem vai impedir o gunner não, o contra o gunner, né, que vai impedir o gunner de chegar no retornador, o oposto ao gunner, que eu não sei o nome agora. A bola foi do outro lado, então o gunner já saiu desse jogador do Cowboys, e esse jogador do Cowboys voltando para ajudar no bloqueio lá para trás, na volta, ele já simulou uma contusão, botou a mão na posterior, assim, ficou do lado oposto do campo ao retornador, esperando a bola, o retornador lançou, aí tem que ser um passe para trás, obviamente, por causa da regra, não pode passar para frente num punch, ele passou a bola para o lado, assim, mas mais para trás, e esse segundo retornador que estava oposto ao gunner, pegou uma linha reta e só não foi touchdown porque teve um jogador que caiu na frente dele, ele tropeçou no cara, enfim, foi falta, bloqueio nas costas desse jogador que caiu. Legal. Isso, bloqueio legal nas costas. Mas, cara, eles começaram esse drive na linha de 30 jardas contra a melhor defesa da NFL. É um feito muito, muito importante para o jogo. Nossa. Foi muito bom, foi muito bacana de ver, cara. É uma coisa que não acontece muito na NFL, essa jogadinha. Isso que você virou e falou do drive, que começaram na 30 jardas, você só nota a ineficiência do ataque do Cowboys, que eles só saíram com field goal nesse lance. Exatamente. Não, perfeito. Então agora vamos para o último jogo, o jogo do time sensação, aquele time maravilhoso, sempre acreditei. Miami Dolphins, com seu maravilhoso quarterback, Tua Tagovailoa, foi até Arizona e ganhou de 34-31. Pode ter Kyler Murray fazendo 4 touchdowns, 100 jardas corridas, 3 anos de passagem, mas não ganha desse time do Miami. Confete, rumo ao Super Bowl.
Primeira pergunta vai para você, Rodrigo Longo. Quem vai ser o segundo colocado da chave? Buffalo Bills, primeiro Dolphins. Boa resposta. Boa resposta. Cara, eu achava o seguinte, esse jogo, o Dolphins está jogando na empolgação. Ninguém estava cobrando eles para ser o time que vai para os playoffs, que vai para o wild card, que seja, mas depois dessa vitória agora tem pressão em Miami, porque é um adversário forte, é um adversário que é o primeiro da NFC West, né? Se eu não me engano, é a NFC West o Arizona. Agora não. Isso, NFC West. O Seattle primeiro. Isso. O Seattle primeiro não. O Seattle perdeu o último jogo deles e os dois perderam hoje. Então, o Seattle tá 6-2 e o Arizona 5-3. Tá. Então, desculpa, foi engano. O Arizona pegou do Detroit, a gente tem que lembrar disso, né? Tá. Mas, enfim, é um time que é um time que vai para a pós-temporada. E o Dolphins está ganhando jogos aí que já não se esperava, contra o 49ers, por exemplo, que jogou demais. E agora a coisa está ficando séria. Todo mundo, calma aí, esse time já chegou onde devia estar talvez ano que vem, então agora a gente tem que classificar. Então eu acho que agora a pressão vai crescer em Miami, porque as pessoas realmente vão esperar que o time vá para a pós-temporada. Dito isso, foi um jogo bem legal de ver. Primeiro, para falar sobre o Cardinals, é legal falar que o Cardinals acho que é o time que mais tem jogadas desenhadas para a corrida do quarterback, para a corrida do Kyler Murray, por isso que ele corre tanto e tão bem. Diferente, por exemplo, do Cam Newton, diferente de outros quarterbacks, do Russell Wilson lá no início da carreira, o Kyler Murray ele corre em jogadas que... essa jogada é a corrida dele, não porque ele sofreu pressão do ataque, do ataque da linha de defesa, não porque colapsou o pocket, ele vai para a corrida mesmo. Então você vê o posicionamento dos jogadores e o bloqueio, principalmente do tight end, é para a proteção do quarterback. Então por isso que ele corre muito bem, ainda tem aquela perninha e o bracinho curto, pelo fato dele ser bem baixinho, né? Não é a palavra. Mas aí eu vou estar errado. Eu vou estar politicamente incorreto, não quero que o podcast sofra processos aí. Não tem problema, cara. Eu sou o cara que fala Redskins, eu posso falar não tem problema. Mas o anão tem nome. Tem nome. Então, o anão tem nome e tem um cabelo tão escroto quanto o de Ken Newton. Desculpa, parece aquele cara da escolinha do professor Raimundo, que era o aeroporto, seu Galeão com Bica. Galeão com Bica. Enfim, então, ou seja, o Kyler Murray corre muito bem e nesse jogo passou muito bem, lançou para 3 touchdowns. O Christian Kirk recebeu muito bem, tem se beneficiado da marcação forte sobre o DeAndre Hopkins, né? E o DeAndre Hopkins, que nesse jogo, até o início do terceiro quarto, ele estava apagado. Totalmente apagado. Ele estava sendo marcado pelo Howard e o Howard estava anulando ele. E aí, eu não sei por que a arbitragem começou a marcar a pass interference do Howard sem motivo nenhum. Das 3 que marcaram, 2 tranquilamente não foram falta. E agora falando do Miami. Cara, o Miami está jogando muito bem. Para variar, começou com um touchdown de defesa, um fumble forçado em cima do anão, que foi retornado para touchdown. A defesa até permitindo corridas dele, porque fica muito difícil parar. Quero saber por quanto tempo ele vai ter saúde para correr dessa maneira. E glorioso Tua Tagovailoa. Cara, jogou muito bem, distribuindo a bola bem, não se arriscou muito, correu quando necessário. Os passes dele, cara, são passes muito corretos. O cara, ele joga onde o cara não consegue interceptar. Olha, se ele não pegar essa bola, ele não vai interceptar. Então, ele lançou para 2 touchdowns, teve 20 passes completos de 28 tentativas. E o Dolphins, cara, que no quarto jogo estava empatado, o Arizona virou, o Dolphins... Começou com o Arizona virando o jogo no quarto. O Dolphins empatou, virou num field goal. E aí o time perdeu, o Arizona perdeu o jogo num field goal
que ele não entrou, talvez por uma jarda. Se fosse uma jarda para frente, o Arizona tinha empatado o jogo e esse jogo tinha ido para a prorrogação. Mas voltando assim, voltando não, mas para finalizar, o Dolphins jogou muito bem. A gente estava sem o nosso running back, o Myles Gaskin, né? Que ele se machucou, está na IR. E aí, quem correu mais, por incrível que pareça, não foi o Jordan Howard, que teve até 10 tentativas, mas correu para pífias 19 jardas, embora tenha feito o touchdown da linha 1. Foi um cara que veio da practice squad, o Ahmed, the Dead Terrorist, que correu 7 vezes para quase 40 jardas e correu muito bem. Um cara que veio essa semana, nunca tinha treinado no time principal, viajou, todo mundo achava que quem fosse jogar era o Patrick Laird, que era um running back que foi draftado ano passado, que está sempre ali no time principal, mas quem acabou correndo melhor foi o terrorista. Só uma coisa, perdemos Preston Williams nesse jogo, o segundo wide receiver do Dolphins, tá? E o cara que fez o touchdown, eu nem sabia quem era, o Mac Hollins, o segundo touchdown lançado pelo Tua, esse foi o primeiro passe dele que ele recebeu na NFL, é o 7º jogo dele no time principal, e esse é o primeiro passe que ele recebeu, e o primeiro passe que ele recebeu foi para touchdown. Ele já pode encerrar a carreira dele, ele vai dizer que ele tem 100% de aproveitamento em passe. Não, perfeito. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do episódio do podcast 4 para Gol. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Agradecemos bastante. Deixe joinha, compartilhe com os amigos, comentem que a gente vai responder. Vocês são essenciais para o crescimento do canal, da gente, de todos os nossos episódios. E rumo aos 200, tá, pessoal? Aquele abraço e até quinta-feira que vem. Valeu! Valeu, galera. Abraço.